Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sempre achei que hotel assombrado era só marketing barato ou exagero de gente impressionável. Mas o que me aconteceu em Salvador, naquela viagem a trabalho, mudou isso para sempre. Cheguei à cidade numa terça-feira à noite. A reunião com o cliente seria cedo no dia seguinte, então optei por um hotel mais antigo, perto do centro histórico. Era um prédio de fachada clássica, com grades de ferro forjado nas janelas e azulejos portugueses no saguão. O tipo de lugar que parece charmoso nas fotos, mas que ao vivo tem um certo cheiro de passado. A recepcionista me deu a chave, uma chave mesmo, dessas de metal, com um chaveiro pesado marcando o número 305. Subi de elevador. O terceiro andar estava vazio, silencioso, e tinha aquele carpete gasto que afunda sob os pés. O corredor era longo, mal iluminado, com paredes amarelecidas pelo tempo. Quando abri a porta do quarto, senti um frio estranho, e não era o ar-condicionado, que nem funcionava. O quarto era simples, uma cama de casal, um guarda-roupa antigo, cortinas pesadas e uma mesinha com telefone analógico. O abajur tremeluzia quando acendi. Não dei muita importância. Tomei banho, pedi um lanche pelo aplicativo e deitei para revisar uns documentos. Era quase 3 da manhã quando acordei com o telefone tocando. Me levantei meio grogue e atendi. Alô? Do outro lado, silêncio. Mas antes que eu desligasse, ouvi um sussurro. Você não devia estar aqui. A voz era feminina. Quase um lamento. E vinha baixa, como se estivesse sendo abafada por alguma coisa ou alguém. Quem tá falando? Nada. Só estática. Desliguei, achando que era trote ou ligação errada. Mas fiquei inquieto. Olhei em volta. O quarto parecia igual, mas o clima estava pesado, como se o ar tivesse engrossado. Deitei de novo, mas não consegui dormir. Por volta das 3h30, ouvi o som de alguém andando no corredor. Passos lentos, arrastados. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Nada. O corredor estava vazio. Mas quando voltei para a cama, notei uma coisa: o telefone estava fora do gancho de novo. Liguei para a recepção. Atendeu um senhor com voz cansada. Boa noite, senhor. Algum problema? Oi, é que alguém ligou para o meu quarto agora há pouco. Eram quase 3 da manhã. Sabe me dizer quem foi? Houve um silêncio estranho do outro lado. Quarto. 305, senhor? Isso. Um momento. Ouvi ele mexendo em papéis, ou digitando. Senhor, o telefone desse quarto está desligado desde o ano passado. O sistema nem registra chamadas para ele. Como assim? Esse quarto, normalmente a gente não usa, não depois do... Enfim. Eu vou subir aí. Um instante. Fiquei parado, segurando o telefone, tentando entender. O cara estava visivelmente desconcertado. E aquele não depois do me deixou com um nó na garganta. 5 minutos depois, ele bateu na porta. Era um homem grisalho, de camisa bege, que parecia mais um vigia do que recepcionista. Entrou devagar, olhou o telefone e depois para mim. Desculpe, senhor, é que esse quarto tem uma história. Que tipo de história? Ele respirou fundo. Há uns 5 anos, uma mulher se hospedou aqui. Dizem que veio resolver uma herança. Ficou 3 noites. No último dia, foi encontrada morta no banheiro. Suicídio. Cortou os pulsos. Mas o estranho é que ela tinha chamado a recepção naquela madrugada, dizendo que tinha recebido uma ligação, que alguém tinha dito para ela: você não devia estar aqui. Igualzinho ao que o senhor descreveu. Vocês não interditaram o quarto? Interditamos. Mas o hotel vive cheio, e às vezes precisamos usar todos os quartos. Como essa semana. Eu não devia ter entregue essa chave. Me desculpe mesmo.
Eu queria achar que ele estava brincando. Mas o jeito que ele falava era de quem já tinha visto coisa demais. O senhor quer trocar de quarto? Balancei a cabeça. Não. Eu queria sair dali. Do hotel inteiro. Comecei a arrumar minhas coisas imediatamente. Foi aí que notei uma coisa no espelho do armário. Um tipo de embaçamento estranho, como se alguém tivesse respirado ali há pouco. No meio do vidro, uma marca, de mão. Pequena. Feminina. E então, pela última vez, o telefone tocou. Mesmo eu tendo desconectado da parede. Não atendi. Peguei a mochila e desci direto. O recepcionista nem me perguntou nada. Só me entregou o recibo, de olhos baixos. Saí do hotel antes do amanhecer, com o céu ainda escuro sobre Salvador. Nunca mais voltei lá. Mas às vezes, quando o telefone toca à noite, mesmo em casa, eu hesito antes de atender. Porque nunca se sabe quem pode estar do outro lado. Trabalho como auditor de segurança em prédios comerciais e hospedagens. Meu trabalho é técnico, objetivo. Entro, avalio extintores, saídas de emergência, detectores de fumaça, documentação, e vou embora. Nada mais. Mas aquela inspeção em Ouro Preto foi diferente. Recebi a solicitação de um hotel antigo, construído sobre os alicerces de um casarão do século XIX. O local funcionava como hospedaria há décadas, mas queria obter um novo certificado de segurança para ampliação. Cheguei numa segunda-feira, à tarde. O gerente, um homem seco e formal chamado Sr. Humberto, me recebeu no saguão, com um cheiro de madeira encerada e cortinas vermelhas puídas pelo tempo. Fiz a inspeção do térreo e dos 2 primeiros andares com tranquilidade. Tudo dentro dos conformes, embora antigo. Quando me preparei para subir ao terceiro, ele se colocou entre mim e a escada. Esse andar está desativado, senhor. Está fora da cobertura contratual, disse, educadamente. Mas consta no registro do Corpo de Bombeiros como área ativa. Ele hesitou, depois cruzou os braços. Não há hóspedes lá. O senhor pode ignorar. Ignorar? Não era o que o regulamento mandava. Pedi a chave de acesso. Ele engoliu seco, relutante. Estendeu um chaveiro com uma etiqueta: terceiro andar, manutenção. Se for subir, cuidado com os degraus. E, evite abrir as portas. Algumas trancam por dentro. A forma como ele disse aquilo me incomodou. Havia uma inquietação ali, algo não dito. Subi sozinho. O terceiro andar era mais escuro e mais frio. As janelas estavam cobertas com tábuas, e a maioria das lâmpadas estava queimada. O carpete parecia mais velho, com cheiro de mofo e algo que não consegui identificar. Um cheiro ácido. Caminhei devagar, apontando a lanterna do celular para os cantos. Havia pelo menos 5 quartos naquele corredor. Todos com placas antigas de latão. Um deles, o de número 308, estava com a porta entreaberta. Minha função não era abrir quartos, mas a porta estava escancarada. Como se alguém quisesse que eu visse. Empurrei. Lá dentro, uma mobília antiga, coberta por lençóis brancos. Mas o que chamou minha atenção foi o canto esquerdo do quarto, onde havia uma mesa de cabeceira com velas apagadas, um livro com capa preta e uma foto emoldurada, uma mulher de cabelos longos, com olhar vazio, trajando roupas do início do século passado. Pensei em fotografar como prova de má conservação, mas algo me travou. Foi quando ouvi o som de uma porta se fechando. No corredor. Saí apressado. Todas as portas continuavam fechadas. Mas o som havia sido claro. Alguém estava ali comigo. Tem alguém aí? Chamei. Silêncio. Voltei ao corredor principal, e percebi algo bizarro. Os números dos quartos agora estavam em ordem inversa. Onde antes era o 304, agora era 309. Pisquei, tentando racionalizar, achando que talvez tivesse me confundido. Mas não. Era o mesmo corredor. Só que, distorcido.
comecei a sentir uma pressão na cabeça. Como se algo me empurrasse para fora dali. Mas fui até o fim do corredor, tentando manter o profissionalismo. Quando me virei para voltar, vi uma figura parada na outra extremidade do corredor. Não se mexia. Não respirava. Apenas estava lá, silhueta escura de uma mulher, cabelos compridos, o mesmo vestido da foto que vi no quarto. Dei um passo atrás. Ela sumiu. Não caminhou. Não correu. Apenas desapareceu. Como se tivesse sido apagada do mundo. Desci as escadas quase tropeçando. Entreguei a chave de volta ao Sr. Humberto, que me olhava como quem já sabia o que eu tinha visto. O senhor entrou no 308? Assenti. Ele passou a mão pelo rosto. Nós selamos aquele quarto depois do acidente. Uma hóspede se jogou da janela em 1972. O quarto foi lacrado. Mas ela nunca saiu de lá. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Outros funcionários já relataram coisas. Trocas de lugar. Números invertidos. Vozes. Mas é sempre o mesmo padrão. Quem entra no 308, vê ela. E por que não fecham de vez esse andar? Ele me encarou, resignado. Por que não adianta? A cada reforma, a cada tentativa de interditar, alguém é atraído para lá. O hotel parece manter aquele quarto ativo, por conta própria. Naquela noite, no hotel onde me hospedei, não era o mesmo, claro, fiquei olhando para o corredor do meu andar. Me perguntando quantas portas escondem mais do que paredes e lençóis velhos. Não voltei mais àquele lugar. Mas às vezes, em sonhos, vejo o corredor do terceiro andar. E no fim dele, ela está lá. Parada. Esperando. Essa história me foi contada pela minha avó, de Áurea, pouco antes de falecer. Ela sempre foi uma mulher muito prática, sem paciência para lenda ou superstição. Mas naquela última semana de vida, quando a lucidez ainda ia e vinha, ela me chamou perto e disse: "Vou te contar o que nunca contei para ninguém. Mas jure que vai escutar até o fim." E eu escutei. Era o ano de 1959. Minha avó tinha apenas 20 anos e havia acabado de se mudar para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Conseguiu trabalho como camareira em um hotel de luxo que funcionava num antigo palacete. O lugar era deslumbrante, lustres de cristal, escadarias de mármore, corredores extensos e janelas que davam para um jardim silencioso e bem cuidado. Logo no primeiro dia, ela notou que os andares eram divididos por alas. A ala norte era o setor dela. E lá, todas as camareiras trabalhavam sob a supervisão de uma mulher chamada Delúcia, conhecida como a governanta da ala. Ninguém sabia exatamente há quanto tempo Lúcia trabalhava ali. Era de poucas palavras, sempre vestida de preto, cabelos presos num coque apertado. Ela não almoçava com as outras, não ia embora no final do expediente. Parecia sempre presente como se fosse parte da mobília do hotel. Minha avó disse que a presença dela incomodava. Havia algo de errado no modo como ela se movia, como se seus passos não fizessem barulho no chão de madeira. Ela aparecia nos corredores como se saísse das paredes. Nunca demonstrava emoção. Apenas observava. Certa tarde, minha avó esqueceu de prender o cabelo como mandava o regulamento. Quando Delúcia a viu, aproximou-se em silêncio e sussurrou: "Aqui tudo deve ser como antes. Sem excessos. Sem desleixo." Depois disso, sumiu no fim do corredor, e minha avó ficou com a sensação de que havia sido congelada por dentro. As outras camareiras evitavam comentar sobre ela. Algumas até diziam que era melhor fazer tudo certo e não chamá-la. Quem cometia erro demais, dizia-se, era transferido. E nunca mais visto. Foi só na terceira semana que minha avó decidiu perguntar diretamente ao gerente sobre a governanta. "Delúcia?" ele disse, franzindo a testa. "Mas, essa funcionária faleceu há décadas." "Como assim?" "O hotel pegou fogo em 1936. Parte da ala norte foi destruída. Ela ficou presa no elevador. Morreu tentando salvar uma criança que gritava do andar de cima. Minha avó ficou em silêncio, tentando processar. Mas ela ainda está aqui. Eu a vejo todos os dias. Ela inspeciona os quartos, dá ordens." O gerente ficou branco. "A senhorita deve estar se confundindo. Não temos nenhuma funcionária com esse nome. A ala norte foi reaberta apenas recentemente. Quem trabalha lá é você, e só você."
Naquela noite, minha avó voltou ao quarto dos funcionários em silêncio. Esperou todos dormirem. No meio da madrugada, escutou passos no corredor. Abriu a porta com cuidado e viu uma sombra parada diante do espelho da parede. Era Delúcia, penteando os cabelos, sozinha. Mas o reflexo não a acompanhava. No espelho, só o corredor vazio. Minha avó desmaiou ali mesmo. Foi transferida para outro setor poucos dias depois. Nunca mais voltou à ala norte. E segundo ela, nenhum dos funcionários antigos ousava entrar naquela ala depois do expediente. Quem fazia isso sumia. Alguns anos depois, parte do hotel foi demolida, mas a ala norte permanece. Funciona até hoje, restaurada, charmosa, silenciosa. Se você se hospedar lá, talvez note algo estranho nos espelhos. Talvez escute passos leves, vindos do fim do corredor, quando todos já dormem. Ou talvez, uma mulher de preto bata à sua porta e diga: aqui tudo deve ser como antes. E você vai entender, exatamente do que ela está falando. Sempre fui mochileiro. Viajante de estrada mesmo, desses que cruzam o país com pouco dinheiro, um caderno de anotações e confiança demais nos próprios instintos. Já me hospedei em lugares bem esquisitos, mas nenhum tão errado quanto o Hotel Beira Serra. Fica num vilarejo esquecido no interior de Goiás. Eu estava indo para a Chapada dos Veadeiros quando o ônibus quebrou e tive que esperar até o dia seguinte. Perguntei a um senhor na praça onde podia dormir barato, e ele só apontou com um queixo. Vai no Beira Serra. Só tem ele mesmo. Era uma construção baixa, de 2 andares, encardida pela chuva e pelo tempo. Sem letreiro iluminado, só o nome pintado à mão, meio apagado. Um sino de recepção em cima do balcão. Toquei. Ninguém veio. Depois de um tempo, uma mulher saiu de uma porta lateral. Muito pálida. Sorriso forçado. Quarto simples. Ela perguntou, como quem oferece um copo d'água envenenado. Assenti. Ela me deu uma chave de metal pesada, sem identificação. Só o número, 8. Banheiro no fim do corredor. Café às 7 horas. Não recomendamos sair do quarto depois da meia-noite, disse ela, sem mudar o tom de voz. Por quê? É política da casa, e então, virou as costas. Achei estranho, mas estava cansado demais para discutir. Subi. O quarto era limpo, porém velho. Tudo parecia empoeirado, apesar de estar organizado. Janela trancada, colchão duro, lâmpada amarela. Mas tudo bem, por R$ 60, não podia esperar muito. Tomei banho e deitei. Acordei às 2h14 da manhã com um barulho no corredor. Um rangido, como se alguém passasse com uma bengala, ou arrastasse o pé. Em seguida, um sussurro baixíssimo, impossível de entender. Levantei, fui até a porta e espiei pelo buraco da fechadura. Nada. Sentei na cama, coração acelerado. Liguei o celular, abri o gravador. Deixei rodando. Depois voltei a dormir, ou achei que tinha voltado. No café da manhã, perguntei à atendente, agora um senhor de aparência tão estranha quanto a da mulher da recepção, se alguém tinha circulado de madrugada. Nós não temos funcionários noturnos. E os hóspedes não saem dos quartos depois das 12 horas, disse ele, com um sorriso esvaziado. Então quem? Ele me interrompeu. O senhor deve estar cansado. Essas coisas acontecem com gente da estrada. O cansaço mistura tudo. Não pense muito nisso. Voltei pro quarto e ouvi a gravação. E aí, senti o sangue gelar. Depois dos primeiros minutos de silêncio, um som fraco começou a se intensificar, passos lentos, pesados. A madeira rangia. Em seguida, um sussurro, claro desta vez, bem próximo do microfone. Eu ainda estou aqui. Era uma voz feminina. E logo depois, uma segunda voz, grave, distante, como um trovão abafado, respondeu. Então morra comigo. Desliguei o celular. Saí do quarto e fui direto para a recepção. Entreguei a chave, dizendo que precisava sair mais cedo. O atendente não pareceu surpreso. Aguentou 2 noites.
Mais do que os outros, disse ele, com naturalidade assustadora. Como assim? Ele apenas deu de ombros. Desci a rua, sentindo um peso estranho nas costas. Era como se o hotel ainda me olhasse. Como se estivesse esperando eu mudar de ideia. Mais tarde, quando entrei num ônibus rumo à Chapada, percebi algo estranho. O celular estava completamente descarregado, mesmo com a bateria cheia no dia anterior. E o gravador, que deveria ter só aquele áudio, agora tinha várias entradas. Todas com data e hora da madrugada anterior. E todas com o mesmo padrão. Passos. Sussurros. Vozes conversando entre si. E o que mais me perturbou, em uma das gravações finais, uma voz masculina diz claramente: o silêncio é o preço. Eles ficam quando você fala. Desde então, evito qualquer hotel pequeno em estrada. E aprendi a respeitar lugares que preferem o silêncio. No Hotel Beira Serra, o quarto não se paga só com dinheiro. Paga-se com algo mais precioso. Com o que você escuta, e decide não contar. Nunca gostei de hotéis. Nunca confiei naquelas camas que 1000 pessoas já usaram, nos travesseiros que não têm mais forma, nos carpetes empoeirados. Mas meu trabalho exige viagens constantes, e com o tempo, a gente vai engolindo desconforto. Foi numa dessas viagens a trabalho, num hotel antigo no centro histórico de uma cidade colonial, que tudo aconteceu. Cheguei à noite. Chovia. O recepcionista parecia exausto, falava pouco. Me deu a chave manual, isso mesmo, chave de ferro, com um chaveiro pesado de acrílico que dizia, quarto 208. Subi de elevador. O andar estava silencioso demais. O carpete abafava qualquer passo. Mas o que me chamou a atenção de cara foi a quantidade de espelhos. Espelhos no corredor. 3 só até meu quarto. Um ao lado do outro, todos antigos, com molduras pesadas. Tive a sensação incômoda de que, mesmo sozinha, eu era observada. O quarto era simples. Cama de casal, abajur amarelado, uma TV de tubo. Mas tinha algo estranho. Na parede oposta à cama, um espelho gigante, cobrindo quase toda a superfície. Era como se a cama estivesse duplicada ali dentro. Tentei ignorar. Deitei, peguei o celular, pus um podcast para tocar, fechei os olhos. Mas algo me fez abrir os olhos de novo. O som estava estranho. Como se ecoasse com um leve atraso. Fui olhar o celular. Tudo normal. Volume baixo. Mas o som parecia vir de outro lugar também. Como se fosse, do espelho. Fiquei encarando meu reflexo. Eu estava lá. Mas, não exatamente. Meu reflexo respirava junto comigo. Mas parecia, com um leve atraso de segundos. A cabeça virava um pouco depois da minha. Os olhos piscavam no tempo errado. E pior, ele sorria. Eu não estava sorrindo. Levantei num pulo, peguei minha mala. Liguei para a recepção, disse que queria trocar de quarto. O recepcionista hesitou, depois respondeu. O 208 é o único disponível esta noite. Todos os outros estão reservados. Não tem como dormir aqui, falei. O espelho está me imitando errado. Tem algo de errado com ele. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse, numa voz quase sussurrada. Evite olhar direto para ele depois da meia-noite. Ele devolve mais do que só a imagem. Eu desliguei. Achei que fosse alguma piada sem graça. Mas o tom dele era real demais. Peguei o lençol, cobre o espelho inteiro. Me senti ridícula, mas funcionou. Deitei e fechei os olhos, aliviada. Foi quando ouvi o barulho. Tec, tec, tec. Como unhas batendo no vidro. Levantei devagar. O espelho coberto ainda estava imóvel. Cheguei mais perto. O som parou. Abaixei devagar a borda do lençol e vi, nada. Só meu reflexo. Mas havia algo nos olhos do reflexo. Um cansaço que não era meu. Olheiras profundas.
a pele um pouco mais pálida. E, de repente, ele mexeu a cabeça antes de mim. Foi aí que corri. Saí do quarto com a mala aberta, descendo as escadas em desespero. Na recepção, outro funcionário me atendeu. Jovem, com cara de assustado. Você estava no 208? Tava. A gente nunca deveria usar aquele quarto. É que a cidade tá cheia, e a gerência insiste. Mas esse espelho não é normal. O que tem nele? Ele baixou os olhos. Foi do antigo dono do hotel. Ele se matou ali. Cortou a garganta na frente do espelho. E desde então, dizem que quem fica ali, começa a perder o controle do reflexo. Primeiro ele te imita errado. Depois, tenta trocar de lugar com você. Trocar? Tem hóspedes que enlouqueceram. Outros, nunca mais saíram do quarto. Pedi para dormir no saguão. Não consegui. Fui embora de madrugada mesmo, sob chuva, dirigindo sem parar até ver o sol nascer. Dormi em outro hotel, numa cidade vizinha. Pensei que fosse o fim. Mas quando cheguei em casa, dias depois, reparei numa coisa estranha. No espelho do meu banheiro. Meu reflexo tinha um corte quase cicatrizado na lateral do pescoço. Eu, não. Desde então, ele tem me olhado de um jeito diferente. E às vezes, quando passo rápido em frente ao espelho, tenho certeza que ele não para de se mover quando eu paro. Como se ainda estivesse tentando se libertar. Ou como se eu não fosse mais eu. Sempre gostei de trabalhar sozinho. Nunca fui de conversar demais, nem de ficar chamando atenção. Meu trabalho era simples, segurança noturno em um prédio comercial antigo, daqueles construídos nos anos 50, cheio de corredores estreitos, paredes grossas, portas de madeira pesada. E silêncio. Muito silêncio. Ficava ali das 7 da noite até às 6 da manhã, com uma lanterna, um rádio e um molho de chaves pesadas no bolso. Cada porta, cada sala, cada andar tinha sua chave. Todas numeradas. Todas etiquetadas. Era um sistema velho, mas funcionava. Até que, um dia, me deram uma chave a mais. Foi o supervisor que me entregou. Estava no fim do expediente dele, quando eu cheguei. Ele parecia cansado, suando mesmo com o ar-condicionado gelado. Esqueceram essa chave no cofre, disse. Deve ser de alguma sala antiga. Tá sem etiqueta. Mas guarda aí. Nunca se sabe. A chave era diferente. Mais comprida, com entalhes incomuns. Antiga, enferrujada, pesada. Mas não tinha número. Nem identificação. Achei estranho. Mas guardei. Naquela mesma noite, por volta das 3 da manhã, notei uma coisa esquisita, uma porta que eu nunca tinha visto antes no final do corredor do subsolo. Trabalhava ali fazia quase um ano. Conhecia o prédio inteiro. Mas juro por tudo, aquela porta não estava ali antes. Era de madeira escura, quase preta. Tinha uma fechadura antiga. Sem nome, sem número. Me aproximei. A mão suava. O ar ali embaixo estava diferente, mais denso, mais frio. Instintivamente, enfiei a chave nova na fechadura. Entrou fácil. A porta se abriu com um estalo seco, como se não fosse usada há décadas. Acendi a lanterna. O que vi não era uma sala comum. Era um cômodo quadrado, vazio, com espelhos cobrindo todas as paredes. Mas não eram espelhos normais. O reflexo neles era, desfocado, como se mostrassem um lugar semelhante, mas levemente deslocado, como um sonho ruim. E havia algo mais. Uma cadeira no centro. De costas para mim. Quando dei um passo para dentro, a porta se fechou sozinha atrás de mim. E não importava o quanto eu empurrasse ou girasse a chave, não abria mais. Pior, os espelhos começaram a mostrar coisas que não estavam ali. Primeiro, uma figura atrás de mim. Alta. Parada. Virei rápido. Nada. Depois, eu me vi, sentado na cadeira. Mesmo estando de pé.
Nos espelhos, eu tava pálido, a cabeça caída pro lado, os olhos abertos, mas sem brilho. A cada espelho, uma cena diferente. Em um, eu gritava, sem som. Em outro, eu desaparecia lentamente. Em outro, a cadeira estava vazia, mas o chão coberto de marcas de arrasto. Aquilo estava me enlouquecendo. Fechei os olhos. Respirei fundo. Comecei a rezar, coisa que não fazia desde moleque. Senti algo tocar meu ombro. Gélido. Suave. Quando olhei, não tinha ninguém. Mas a chave estava no chão agora. Como se tivesse escorregado sozinha do meu bolso. Peguei. Tentei a porta de novo. Dessa vez, abriu. Saí correndo. Subi os 2 lances de escada do subsolo como um louco. A luz do corredor parecia mais forte, quase me cegando. Quando olhei para trás, a porta tinha sumido. Voltei para o escritório trancado, taquicardia no peito. Fiquei ali até amanhecer. Na manhã seguinte, tentei contar pro supervisor. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele foi até o armário de arquivos, tirou uma pasta antiga, com poeira. Me mostrou uma foto amarelada. Reconhece essa porta? Era a mesma. Exatamente igual. Foi selada nos anos 80. Depois que um segurança entrou lá e nunca mais saiu. Só acharam a cadeira. E a chave. Fiquei gelado. Mas, como ela apareceu de novo? Ele não respondeu. Só me encarou com um olhar de pena e disse: agora que ela abriu para você, vai abrir de novo. E de novo. Até que você entre e sente na cadeira. Na noite seguinte, tentei manter a rotina. Fingi que nada tinha acontecido. Mas às 3 em ponto, ouvi o clique da porta se abrindo lá embaixo. A chave, que eu tinha deixado na gaveta, voltou pro meu bolso. E o espelho da guarita agora me mostrava sentado na cadeira, mesmo eu estando ali em pé. Tentei me demitir no dia seguinte. Disseram que meu nome já não constava mais no sistema. Como se eu nunca tivesse sido contratado. Hoje, fico andando pelo prédio vazio. Ninguém me vê. Ninguém responde quando falo. Mas toda madrugada, eu ouço a porta abrir de novo. E os espelhos mostram cada vez mais versões de mim, em lugares escuros, sentado naquela maldita cadeira. Acho que, de algum jeito, eu já me sentei lá. E agora, sou só mais um reflexo preso nesse labirinto de chaves que não abrem mais nada. Eu sou gerente de um hotel pequeno, desses de beira de estrada, no interior de Minas. Fica perto de uma rodovia meio esquecida, e a maioria dos nossos hóspedes são viajantes cansados que só querem uma cama por uma noite. A maioria passa por aqui uma vez só. E honestamente, é melhor assim. Desde que comecei a trabalhar aqui, ouvi os boatos sobre o quarto 23. Ele nunca era listado no sistema. Nunca estava disponível. Era como se nem existisse. Mas ele existe sim. Fica no fim do 2º andar, numa ala que quase ninguém usa. A porta tá sempre trancada com uma corrente grossa e um aviso colado, em manutenção. Durante meu treinamento, tentei perguntar para a gerente anterior, Dona Marlene, sobre esse quarto. Ela me lançou um olhar frio e respondeu seca: não pergunte. E, principalmente, não entre. Nunca fui de acreditar em assombração. Achei que fosse só história para assustar os novatos. Até que uma noite, durante um feriado prolongado, o hotel ficou lotado. Todos os quartos cheios. Todos. Menos o 23. Foi aí que apareceu um homem. Cabelos grisalhos, roupa social amarrotada, olhos fundos. Disse que precisava muito de um quarto, qualquer um. Eu expliquei que estávamos lotados, mas ele insistiu. Pediu até para dormir na recepção, no sofá. Era tarde da noite e ele parecia exausto. Foi quando a luz do saguão piscou. E eu vi, no monitor das câmeras, uma coisa estranha: a porta do quarto 23 estava entreaberta. Me arrepiei. Aquilo não fazia sentido.
A corrente, o aviso, alguém tinha aberto. Fui até o segundo andar com um homem. Ele me seguia calado, como se soubesse o caminho. A luz do corredor piscava também, mais forte quanto mais perto a gente chegava. E o silêncio era absoluto. Como se o resto do hotel tivesse sumido. Quando cheguei na porta, ela estava mesmo aberta. A corrente caída no chão. Sem sinal de arrombamento. O aviso rasgado no meio. Fiquei paralisado. O homem passou por mim e entrou. Sem hesitar. Como se aquele lugar fosse dele. Tentei impedir, mas ele já estava lá dentro. A porta se fechou sozinha atrás dele com um estrondo que ecoou no corredor inteiro. Corri, tentei abrir, bater, forçar. Nada. A porta parecia selada. Voltei para a recepção apavorado, liguei as câmeras. O quarto 23 sumira da tela. Literalmente, no lugar dele, só um espaço preto. Como se não existisse mais. No dia seguinte, quando subi com o segurança, a porta estava trancada com a corrente de novo. Intacta. O aviso colado como antes. Nenhum sinal do homem. Voltei para checar os registros. Nenhuma entrada com o nome que ele me deu. Nenhuma gravação da noite anterior. Só um buraco no sistema. Perguntei de novo a dona Marlene. Ela me encarou por um tempo, suspirou e disse: aquele quarto era de um hóspede antigo. Um vendedor que se hospedou aqui toda semana durante 2 anos, até ser encontrado morto lá dentro. Enforcado com o próprio cinto. Ninguém sabe o motivo. Mas, desde então, ele volta de tempos em tempos. E sempre que volta, alguém entra. E volta? Ela balançou a cabeça. Nunca. Desde então, mantenho a porta trancada. Corrente dupla. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, a câmera pisca, e eu vejo a porta entreaberta. E uma sombra parada ali, só observando. Esperando.